és a luz do mundo, veres ao contrário. Graça e paz, amados irmãos, da parte de Cristo nosso Senhor. Nesta quinta-feira, nós temos um estudo bíblico através desse vídeo que vocês estão acompanhando agora no nosso canal, nos nossos canais, e a gente vai prosseguir o estudo bíblico na primeira carta de Pedro, e a gente ainda está no capítulo 1 ainda. Hoje nós vamos fazer o estudo bíblico baseado nos versos de 13 a 25. Eu quero convidar você para poder lermos esse texto. Eu vou ler na Bíblia, na Nova Versão Internacional, que diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como uma relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que numa dinâmica desse estudo bíblico que nós já iniciamos, nós vamos estudar a primeira e a segunda carta de Pedro, e nós ainda estamos na primeira carta. Hoje é o terceiro estudo bíblico a respeito desta carta. Nós estamos tentando fazer um estudo bíblico expositivo. Eu tenho pesquisado, tenho estudado, mas assim, a grande influência desse estudo bíblico que eu tenho compartilhado com os irmãos, eu tenho recebido do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é um pastor presbiteriano, mas independente da denominação, ele é um homem muito culto, estudioso da Bíblia, tem bastante bagagem, e todas as vezes que eu ouço os seus estudos, as suas pregações, leio os textos que ele produz, isso tem me edificado bastante. Pois bem, vamos então ao estudo bíblico dessa noite, e eu quero começar dizendo o seguinte: vocês já aprenderam que os destinatários dessa carta foram os peregrinos, ou seja, os discípulos peregrinos que estavam marchando, caminhando, pela região da Ásia Menor, e a gente sabe que eles eram forasteiros de uma dispersão que nós já estudamos sobre isso. Nós vemos no primeiro capítulo, logo nos primeiros estudos, nós vimos o autor da carta, nós vimos então que Pedro faz um elogio direto a esses discípulos de Cristo, e posteriormente ele diz que eles deveriam se alegrar por causa da condição deles, que ele, ainda como peregrino, mas eles têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E agora, a partir do verso 13, o texto ele vai dar uma mudança bem radical, uma mudança bastante acentuada, e a gente vai perceber o seguinte: primeiro, eles ainda são peregrinos, eles ainda estão longe da família, longe da terra, longe da casa, mas mesmo assim, esses discípulos, eles têm motivo sim para se alegrar, e a razão da nossa alegria, irmãos, não estão nas circunstâncias.
Às vezes a gente tem prejuízos, às vezes nós temos perdas, mas a nossa alegria está na razão da nossa vida, Jesus Cristo. E é baseado nisso que a gente vai começar, vamos dar o pontapé inicial do estudo bíblico de hoje. Esse texto que eu acabei de ler com vocês, vocês vão perceber que ele apresenta para nós três coisas, ou três verdades, ou três fatos necessários para a vida dos que são peregrinos nesta terra, a vida dos crentes, a vida dos discípulos. Esses três fatos que eu quero destacar e vou repetir, eu estou fazendo com base nesses estudos bíblicos do reverendo Hernandes Dias Lopes. Primeiro, viver em santidade. Segundo, viver em reverência. Terceiro, viver em amor. Você poderia fazer uma divisão do texto da seguinte maneira: santidade é do verso 13 a 16, reverência do 17 ao 21 e em amor do 22 ao 25. Essas três verdades, elas podem resumir então assim o nosso estudo bíblico. Queridos, como somos peregrinos nesta terra, assim como os destinatários desta carta, nós precisamos lembrar que nós, para chegarmos até a glória de Deus, nós precisamos ter atitudes de salvos, de lavados, remidos, transformados, e essas atitudes é que vão nos conduzir para as mansões celestiais, para o céu de Deus. Nós vamos examinar então agora essa primeira verdade do texto, que é a santidade. Quando a gente fala sobre a santidade, tem muita gente que às vezes torce o nariz, até porque é um assunto recorrente na Bíblia falar sobre a santidade. Eu queria destacar que o texto bíblico, ele vai falar que em consequência da nossa salvação, por sermos salvos, por termos sido alcançados, nós precisamos viver em santidade. Ou seja, eu e você recebemos a graça, recebemos o favor imerecido de sermos alcançados, de sermos resgatados, de sermos transformados pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Cristo. E agora, o nosso caminhar deve de ser um caminhar de santidade. E o texto bíblico, Pedro vai fazer o ensino, vai fazer a recomendação, vai chamar a atenção dos seus ouvintes exatamente para a parte mais importante, para que nesse processo de constante santidade, constante santificação, eu e você precisamos cuidar em primeiro lugar da nossa mente, da nossa cabeça, da nossa cuca. É isso que a gente precisa fazer, preparar a nossa mente. Como é isso? A palavra que é utilizada aqui, ele diz assim, com a mente, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele explica que a palavra que foi traduzida aqui para estar preparada, para renovar nosso entendimento, nossa esperança, ele está falando a respeito exatamente porque Pedro tinha uma ideia de que os judeus usavam uma vestimenta, tipo um vestido, tipo uma bata, e aquilo atrapalhava eles então a se locomover, poderiam pisar na roupa e impedir que eles caminhassem. E o reverendo diz que então eles subiam aquela roupa, prendiam no seu cinto, e isso significava que eles estavam então assim evitando tropeçar, cair por causa das suas roupas. Então prender a roupa de baixo assim no cinto significava cingir significava usar o seu cinto, porque aquelas roupas que ficavam voando, que ficavam soltas, elas eram de uma certa forma um perigo. Então, para não cair, para ter mais desenvoltura na caminhada, eles então faziam isso. Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Em outras palavras,
que eu e você, no processo da santidade, nós precisamos cuidar em primeiro lugar do nosso pensamento. Se você parar para perceber e analisar a minha e a sua vida, você vai perceber que normalmente nós começamos a errar com Deus, a desobedecer ao Senhor, quando a gente começa a deixar a mente vazia, quando a gente perde o foco, quando nossos pensamentos ficam soltos, ficam voando ao relento. Quando isso acontece, então nós estamos mais propensos a nos perder na direção. E às vezes a gente vai gastar tempo naquilo que não precisava gastar tempo, vai desperdiçar energia, força naquilo que não havia necessidade. Assim sendo, queridos irmãos, para ser santo, então é natural que comece na nossa cabeça. Consagrar, levar nossos pensamentos ao Senhor. A Bíblia vai falar que o homem pensa como ele pensa, assim ele é. Hebreus também vai dizer que tudo que é verdadeiro, que tudo que é de boa fama, se nisso há alguma virtude, então ele diz, nisso pensai. Então, fica claro, irmãos, que a nossa mente precisa ser ocupada com as coisas espirituais, com a santidade, com o padrão da vida de Deus, para que a gente possa viver em santidade. Os irmãos conhecem um dito popular que fala que mente vazia, oficina de Satanás. E é verdade. Quando eu e você deixamos a nossa cabeça vazia, sem foco, sem direção, aí a gente está dando um terreno fértil para que a maldade, o pecado, a nossa fragilidade humana venha então a aflorar e a nos levar ao caminho de desobediência. Então, quando a gente vê o texto aqui, nós entendemos que estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam com a mente cingida, estejam com a mente então consagrada, pensamento consagrado. Em outras palavras, nós dominarmos os nossos pensamentos, dominarmos a nossa mente, controlarmos, inclusive enchendo nossa mente, nossa forma de pensar nas coisas celestiais, na vida celestial, na glória celestial, na esperança celestial, naquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Eu quero caminhar com você, interessante observarmos que ele diz assim, estejam alertas, coloque toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam em ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Irmãos, nós precisamos esperar pela graça, ele está dizendo aqui. Nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos estar alertas, estar atentos, nós precisamos colocar a nossa esperança em Cristo, na graça de Cristo. Vamos ver uma coisa de cada vez. Quando ele fala sobre nós estarmos alertas ou sermos sóbrios, a palavra que é traduzida aqui, ela tem uma relação direta com aquele estar embriagado pelo álcool. Mas é bom a gente lembrar também que o domínio próprio, o autocontrole, ele faz parte da gente controlar a nossa mente. Assim, nós vamos controlar as outras áreas da nossa vida. Se você controla a sua mente, você controla suas ações, você controla suas palavras, você controla suas atitudes, você controla também seus sentimentos, se você aprende a ter esse controle. E é interessante também lembrarmos, irmãos, que ter o domínio próprio é um fruto do Espírito. Ou seja, quanto mais eu e você somos guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo, mais vai aparecer nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, vai aparecer então esse domínio próprio, esse equilíbrio. A outra palavra também, queridos irmãos, que aparece aqui, esperança na graça, quer dizer que se você quer ser santo, eu e você
precisamos estar olhando para o céu com esperança do que nós vamos ter lá. O reverendo fala que a gente deixa de fazer certas coisas aqui na terra com que finalidade? Por quê? É porque a gente quer ser mais bonitinho ou melhorzinho que outras pessoas? Não, de jeito nenhum. Nós estamos com o olhar lá no céu, a esperança da glória, a esperança da graça, a esperança da eternidade com Cristo nos céus. Nós renunciamos essas coisas em função da recompensa. A gente poderia citar aqui alguns exemplos, mas entre eles estão as pessoas que praticam algum tipo de esporte. Muitas vezes eles renunciam várias coisas, porque eles se submetem a um regime de treinamento, a um regime de abrir mão de algum tipo de alimento, de algum tipo de comportamento. Por quê? Porque o foco deles está na vitória final, está no troféu, está no título de campeão, está no reconhecimento que vai haver sobre a sua vida. Então, irmãos, nós temos que parar de olhar só para a nossa vida aqui na terra e temos que começar a olhar para o céu. A recompensa do crente está lá no céu. O que vamos receber de Deus está lá no céu. É por essa razão que eu e você precisamos manter o foco na busca por uma vida de santidade. É importante a gente perceber uma coisa interessante. Os irmãos sabem que Pedro escreveu para pessoas o quê? Dispersas, peregrinas, que não moravam em suas próprias casas. Com certeza, então, não estavam vivendo numa situação de luxo, numa situação de riqueza, de poder e autoridade. Pelo contrário. E mesmo assim, Pedro fala para eles assim, mesmo nessa condição, vocês têm motivo para buscar uma vida de santidade. Olhem além, olhem para a eternidade, olhem para o céu. E é bom a gente também perceber que Pedro está falando assim, está difícil, está complicado aqui na terra, mas lá no céu a graça, a presença, a santidade de Cristo vai ser diferente. Irmãos, quando a gente olha esse texto aqui, o risco da gente viver fora da santidade é o risco da gente se tornar desobedientes à palavra de Deus. Verso 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Filhos obedientes. Nós temos uma tendência muito grande de sermos desobedientes à palavra de Deus, desobedientes aos princípios e valores do reino. E por isso, irmãos, que nós precisamos estar com foco em viver, em ter atitudes de santidade. No texto que nós lemos, Pedro vai falar que nós outrora vivíamos os maus desejos quando vivíamos na ignorância. Essa ignorância aqui é aquela ignorância não de não saber ler, de falta de conhecimento, de não ter feito curso disso, daquilo, faculdade. É a ignorância de conhecer a Deus, conhecer os valores e os princípios do reino, de conhecer o poder de Deus. É essa santidade que nós precisamos buscar. Irmãos, nós conhecemos de onde viemos, o que éramos, como fazíamos, e nós temos que nos posicionar. Viver em santidade é você dizer, eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar àquela velha natureza, àquela velha criatura. Eu não quero, eu não preciso voltar a viver daquela forma. É importante também nós notarmos, irmãos, que o maior problema hoje da nossa geração é a secularização, ou seja, nós estamos tomando a forma do mundo, e o texto diz para a gente então não nos deixar amoldar pelos maus desejos de outrora, daquela prática antiga. Mas por que a gente tem que ser santo? Versos 15 e 16 respondem, nós temos que ser santos, primeiro, porque Deus é santo. Irmãos, não dá para você dizer que você tem relacionamento com Deus, que é santo, se você não busca viver em santidade. Eu não posso dizer que eu sou amigo de Deus, que eu amo a Deus, que eu obedeço a Deus, se eu não estou vivendo em santidade, se eu não busco ser santo.
E é natural que quanto mais perto de Deus nós nos aproximamos, mais vamos ver o quanto somos frágeis, pó, limitados, pecadores. Quanto mais você coloca luz, mais vai notar imperfeições, impurezas, a sujeira que tem na nossa vida. Por isso que nós precisamos nos aproximar dele, e ele é santo e ele não tem comunhão com o pecado, ele tem comunhão com o pecador que quer viver em santidade. A outra razão por que nós devemos viver em santidade é que nós temos que ser santos em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que às vezes é santo só quando está lá na igreja, quando está lá no templo, quando está lá perto dos irmãos, quando está longe, vive pior do que o ímpio. Isso é sério demais. Irmãos, a Bíblia, Pedro vai terminar isso, mostrando isso, conforme Levítico capítulo 11, verso 44, a Bíblia mostra que o padrão de Deus é santidade, que nós precisamos, como ele disse aqui, ó, sejam santos porque eu sou santo. Irmãos, eu quero avançar dizendo o seguinte: a crise da ausência de santidade é muito grande nos nossos dias. O reverendo falou numa dos seus estudos, das suas pregações, a ilustração sobre a falta, a necessidade da pessoa estar lendo a Bíblia para buscar conhecer a mente, o coração, a vontade de Deus. E ele disse que a nossa geração é uma geração que vive no pecado justamente por isso, não estuda a Bíblia. E aí a ilustração conta que o pastor vai visitar uma mulher, uma família, e chegando lá, a mulher pega uma colherzinha especial de uma qualidade mais bonita, sei lá, mais nova, de mais valor, e serve o cafezinho para o pastor. O pastor toma o café, mexe o açúcar lá com aquela colher, e depois então ele vai embora para casa, mas ele deixou aquela colher lá dentro da Bíblia da mulher. E aquela mulher começou a acusar o pastor dela, sentir que ela foi traída porque o pastor roubou a colher dela de valor, de preciosidade. Um ano depois o pastor volta para visitá-la, e aí a mulher vai e fala: pastor, que bom que o senhor voltou, mas eu quero te falar, desde aquela época, daquela visita, eu estou me sentindo mal, eu estou julgando o senhor porque o senhor me roubou. Ele: não roubei. Roubou a minha colher? Não roubei. Então ele diz assim: minha irmã, eu deixei a sua colher dentro da Bíblia. Conclusão: um ano que a mulher não lia a Bíblia, a colher dela estava lá o tempo todo. Assim também está sendo a nossa geração. Infelizmente, muita gente quer ser santo, mas não lê Bíblia, não obedece, não pratica. Queridos, nós não vamos ter tempo, já que é um estudo bíblico transmitido virtualmente, a gente não vai ter tempo para continuar falando então sobre as outras duas verdades. Seria a reverência, os santos vivem em reverência, os santos vivem em amor. Então eu vou parar por aqui, nesse ponto, até o verso 16. No próximo estudo, a gente prossegue daqui para frente. Eu espero sinceramente que essa palavra dessa noite, ela tenha trago para você a motivação, o interesse de você ter uma vida de santidade, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus. Que o nosso Deus nos abençoe e nos dê uma noite de paz, um restante de semana abençoada na presença dEle, sendo santos, porque Deus é santo. Sendo santos, porque a nossa esperança está na graça de Cristo, que há de ser revelada lá no céu. Nós estamos nesta terra como peregrinos, e como peregrinos, a nossa alegria é em agradar a Deus, agradar ao Pai, buscar uma vida de santidade. Que Deus nos abençoe. Amém.